O Sinal Vermelho, que é de São João del Rei, dirigido pelo John Herbert Cardoso, e está aqui também o diretor artístico e montador do filme, José Carlos. E a sinopse do filme fala: Brasil, 2021, em meio à pandemia, uma artista de rua se vê diante da necessidade de adaptar-se ao atual cenário. Na sua rotina, utiliza a arte e a técnica do malabarismo para manobrar as dificuldades do dia a dia. Boa tarde, John. Boa tarde, José. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Pode seguir aí, né? Já. O filme Sinal Vermelho, ele traz uma perspectiva do artista de rua. E ele está muito colado também a uma outra perspectiva social que me chamou muita atenção, que é um subtexto que está colocado ali no filme sobre a presença de pessoas que estão exiladas do seu próprio país aqui no Brasil, aqui nessa região, né? E aí a perspectiva desse personagem, como vocês utilizam a construção dele e ao ofício dele, né? E a poesia da rua, como ele trabalha e atua na rua, dialogando com esse contexto, com esse subtexto social, me chamou muita atenção. E eu queria que vocês contassem um pouco dessa história, como que foi construir essa narrativa, encontrar com esse personagem, fazer essa história, e como foi colocar tanta poesia e tanto, né, esse acabamento artístico aí nesse projeto, que nos encantou muito. Então, esse curta-metragem ele tem o fator lagriminhas nos olhos. Todo mundo que assiste fica com um merejozinho no final. E quando o Zé Carlos me apresentou o projeto, esse é o primeiro projeto audiovisual que eu não escrevo, que eu não roteirizo, ele roteirizou e eu só entrei na direção, quando a obra já estava na fase de captação de imagem, o que a gente vai gravar, o que não vai gravar. Aí, quando já estava na ilha de edição, o que coloca, está faltando alguma coisa. Então, a gente trabalhou muito no online, tivemos poucos encontros presenciais, mais eu e o Zé Carlos, e as imagens foram captadas todas pelo Jason e pela Tainá. Então, eu fiquei a cargo de roteirizar e falar, ó, aqui falta um trecho disso, talvez falte uma cena daquilo para ilustrar o cotidiano dele em casa, porque muitas vezes a gente vai para a rua e vê só a pessoa exibindo a habilidade dela e não sabe todo o trabalho que está por trás dessa exibição de habilidade. Então, mostra o cotidiano dele com os animais, desses animais que ele tem como companheiros de vida mesmo, ele não tem nem como pets ou filhos, são tipo amigos, todos os bichinhos de estimação que aparecem no curta também. E para a gente ver esse lado mais humano do artista circense, que muitas vezes ele fica num pedestal de super-humano, uma pessoa que consegue tudo e está acima de nós. Então, uma coisa que eu sempre indiquei, tipo, não vamos colocar de um modo ficcionalizado, distante das pessoas. Vamos colocar o mais cru que der para fazer. Então, tipo, não vamos montar ceninha para fritar ovo, para o ovo ficar bonitinho lá, com aquela ceninha enquadrada e toda focada. E a história por si só, ela vai se contando, não tem muito diálogo. Até uma certa parte, a voz humana nem aparece. E nesse momento que eu falei, pô, precisa da voz humana para amarrar o contexto, porque a gente consegue usar a imaginação, usar as imagens, a trilha sonora e falar, é uma pessoa se preparando para sair de casa e trabalhar na rua no meio da pandemia. Só que tem outras camadas que a gente não ia conseguir acessar se não tivesse uma voz falada narrando, que é o que a gente queria colocar sobre essas adversidades de estar fora do próprio país, no meio de uma pandemia, não poder se dar o privilégio de ficar em casa, porque o nosso ofício é na rua. Então, em algum momento, a grana vai acabar e você vai ter que voltar para a rua. Porque a gente achou que a pandemia ia durar 3, 5 meses, então ela foi se estendendo e os limites ficaram mais arrochados. E eu acho que a gente consegue muito bem, tipo, colocar esse papel de, ao mesmo tempo, de ser tão difícil a trajetória, mas ser uma trajetória de aprendizado. Por mais que tenha dificuldades, eu me torno um humano melhor a cada dia que eu volto do sinal, conto minhas moedinhas, pago as minhas contas, tenho a oportunidade de vislumbrar outras oportunidades profissionais, como esse edital, porque para a gente foi um motor. Na hora que eu falei, mano, a gente passou, saiu o resultado, fomos contemplados, a gente já estava num vale, assim, descendo, e aí veio isso aí, puf, caramba, passamos.
E a notícia foi circulando, só, tipo, aumentando nossa autoestima, porque não é todo dia que você recebe, né, uma notícia assim, ó, você foi contemplado no edital de cinema e o filme de vocês está entre os selecionados. Então, para o grupo todo foi uma coisa assim de, pô, vamos acreditar que podem vir mais conquistas para a gente. E sair desse lugar também da arte presencial síncrona, né? Tipo, da pessoa que vai me assistir ter que estar lá no momento em que eu estou apresentando. Então, no audiovisual, a gente tem a possibilidade de ampliar essa lente de como as pessoas veem o artista circense e principalmente o artista de rua, que a gente sabe que no Brasil é marginalizado, excluído, ainda mais fora do seu país de origem, que é o caso do Jason, Palhaço X-Pum, que é o protagonista do filme. Então, acho que dar esse lugar de destaque também para a trajetória dele foi uma maior conquista para a gente. Agora, José Carlos, na voz aí. Ai, ai. O John já conseguiu sintetizar bastante aí do que foi o trabalho nosso. E, igual ele falou também, na hora assim que a gente já estava, eu, Jason e a Tainá, no caso, a gente já estava, antes de contactar o John, já estava pensando como ia fazer no roteiro, montando tudo direitinho. Aí eu pensei, poxa, agora acho que é a hora de chamar o John, que eu acho que ele vai ter as ideias assim que a gente está precisando. E foi justamente isso que ele falou, de deixar a coisa mais crua, assim, que a gente já tinha em mente, mas não sabia fazer, não fazer. Aí ele deu o toque de, não, vamos fazer desse jeito, porque, igual você perguntou da montagem do personagem, não teve montagem do personagem assim, porque aquele é o personagem, não tem personagem, sabe? Aquele é o artista, aquela realmente é a essência, assim, vamos falar, do cotidiano dele. É uma pessoa assim, que tem bastante apreço, que eu conheci, já tem bastante, que eu conheço há bastante tempo, já tive uma temporada assim viajando com ele, e chamei o John também por esse motivo, de tanto ele quanto eu, a gente é artista de rua, nós dois, e a gente realmente sabe como que é essa vivência do dia a dia nosso, essa questão da marginalização que a gente sofre por estar exercendo assim, um trabalho num lugar bem inusitado, que é a rua, que tem esse teor, assim, né, de estar aquela coisa marginal. E aí foi tudo fluindo e estamos aqui hoje, né, graças a Deus. Tá falhando o microfone? Dando para ouvir? Deu para ouvir, tá falhando um pouquinho, mas deu para ouvir bem, tá tranquilo. Gente, eu achei muito interessante o filme de vocês, porque normalmente o trânsito, né, ele nos dá, sei lá, 30 segundos, nunca contei. E dependendo de onde você está, né, essa invisibilidade do artista que está ali fazendo um malabar, né, como é frio. E aí a gente volta lá para o filme do controle de tráfego do Jacques Abacatu, como está intimamente relacionado com Eu isso. pensei a mesma coisa. Pode assistir também. E aí aqui quando parece que se dilata, né? Então, assim, no cinema, aqui na plataforma, aqui em casa eu revi também, e como que esse tempo se dilatou. E aí a gente consegue observar, né, a importância desse trabalho, a beleza desse trabalho, o desafio desse trabalho, o encantamento que a linguagem cinematográfica trouxe para mim, né? Mas é o encantamento que já está ali e que a aspereza da cidade não nos permite muito ver. E tem uma construção da montagem que eu acho muito incrível, que é com o cachorro, né? Que vai colocando a gente num lugar, né, de afeto, porque esses objetos vocês vão recorrer, não só o cachorro, mas outros objetos de outras situações, vocês vão retomando ao longo da narrativa, e a gente vai lembrando que nós estamos acompanhando um dia de uma pessoa, de um artista, de um trabalhador. E achei essa montagem muito bem elaborada também. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês já de imediato da trilha sonora. Ela em alguns momentos, né, o filme parece se dialogar muito com o videoclipe, né? E vocês tem hora que se aproximam e tem hora que vocês se distanciam disso radicalmente através da montagem. Mas a trilha sonora ela tem uma função muito importante, tanto que em algum momento vocês ainda colocam legendas para gente. Como é que foi essa trilha? Como que ela está inserida ali para vocês? Então, essa, pode falar? Pode falar. fala. Não, pode Essa falar. trilha Fala sonora, tudo. assim,
A primeira música, no caso, que a gente escolheu foi muito em questão de ideologia do Jason, assim, que ele é uma pessoa punk, e tanto que você comentou do cachorro, tanto ele quanto o cachorro são, Iaco, no caso, o nome do cachorro, os dois são colombianos, vieram desde lá viajando até aqui no Brasil, e ele queria também trazer, além de trazer essa vivência assim para a obra, essa vivência dele, trazer esse toque assim dessa mensagem que ele tem, dessa ideologia que ele tem e dos sentimentos que ele tenta passar quando ele parte assim a trabalhar, quando ele vai se apresentar naquilo que ele acredita, em cima disso tudo. E juntos assim, né, a gente já foi selecionando. E o poema, no caso, que é a parte final assim do filme, é de um amigo dele, de um amigo de infância dele, e ele quis fazer essa conexão também e trazer assim para complementar o trabalho, no caso. E entrou também como como é que eu posso dizer, um ponto de virada na história para se distanciar do videoclipe. Porque até nesse momento ficou muito, tipo assim, imagem editada em cima de ritmo. E aí, nesse momento, quando a voz humana penetra na narrativa, é um momento em que a pessoa para e fala, pô, realmente tem uma puta reflexão atrás disso aí, tem toda uma história de vida, eu não estou só me entretendo, eu estou refletindo enquanto eu vejo algo que me entretém. Porque aí a pessoa passa a se colocar, tipo assim, tem coisas muito íntimas, tipo o cara se preparando para ir trabalhar, ele no banheiro fazer as necessidades dele, ele interagindo diretamente com os animais de estimação, levando o cachorro para o sinal. Então, isso são coisas que vão construindo, mas até esse momento, a imagem mais o som está muito no lugar do ritmo e imagem sobreposta. Quando a narrativa do poema entra, aí é uma camada que desce e mostra, tipo, justamente sobre o que é a mensagem. É sobre justamente não desistir da sua missão. Se você tem encontrado ela ou não, se você ainda está procurando, não desista de procurar, siga no caminho. E é uma coisa que, tipo, é sério, tipo, até pra gente que fez o filme, quando a gente reassiste, dá um arrepio. A cada frase, cada palavra, você fala, nossa, é isso mesmo, é sobre isso. É sobre isso que o filme fala. E o poema encaixa muito bem. E o poeta que narra a história lá também, ele tem uma verborragia, ele tem um jeito de encenar o poema com a voz que deixa a gente conectado com a história. Ainda por mais que esteja em espanhol, com o auxílio da legenda ali, a gente consegue captar perfeitamente esse percurso. Muito bom. E eu acho interessante essa perspectiva, né? Então, aqui a gente já falou sobre 3 filmes e como a articulação desses diversos elementos que compõem a forma do filme são muito específicas nessas obras, né? E isso a gente tá intimamente ligado a essa proposta, né? O cinema de invenção, né? O cinema que desarticula as formas em prol da sua narrativa, da sua especificidade, encontra ali um mecanismo de tornar efetivo, né, a história, a experiência cinematográfica. Parabéns, eu amei assistir no Cine Humberto Mauri e o afeto, né, que vocês trouxeram através dessas formas, através dessas articulações, ficou muito visível, né? O povo que estava ali na sessão adorou. Espero que vocês possam vir aqui em Belo Horizonte em algum momento para a gente poder assistir juntos. Obrigado, viu? A gente volta a falar daqui a pouquinho. Agora eu vou passar para o Maloca, que é da Carolina